29º domingo do tempo comum, 22 de outubro de 2023. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor, e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías 45, versículos 1, 4 ao 6. Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido: tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha, e para não deixar trancar os portões. Por causa de meu servo Jacó, e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome, reservei-te, e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro, fora de mim não há Deus. Armei-te guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra do Senhor. Salmo responsório 95. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações, e entre os povos do universo seus prodígios. Pois Deus é grande e muito digno de louvor, é mais terrível e maior que os outros deuses, porque o nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor, ó nações, dai ao Senhor poder e glória, dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. Adorai-o no esplendor da santidade, terra inteira, estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor, pois os povos ele julga com justiça. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, versículos do 1 ao 5b. Paulo, Silvano e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós, graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso, com toda a abundância. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus 22, versículos do 15 ao 21. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas, é lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas! Por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. O tributo a César. Homilia do dia 22 de outubro de 2023. Site Pocket Terço, Padre Fábio Vanderlei. Cada pessoa tem necessidade de coerência, isto é, de harmonizar aquilo que crê com aquilo que vive. Se não vivemos segundo o que acreditamos, terminaremos crendo e pensando segundo o modo que vivemos. Um dia os fariseus se aproximaram de Jesus e disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e que ensinas segundo a verdade o caminho de Deus, e de ninguém se te dá, por que não olhas a aparência dos homens? Mateus 22, 16. Isto é, os fariseus confessaram a verdade sobre Cristo. A. Que ele é verdadeiro. B. Que ele ensina o verdadeiro caminho para ir a Deus.
Em outras palavras, os fariseus conheciam bem quem era Jesus, e dão dele a mesma definição que Jesus se tinha dado: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porém, ao mesmo tempo, nestas palavras dos fariseus se manifesta a sua malícia. De fato, eles conheceram o mistério de Cristo, o confessaram, no entanto, o atacaram. 2. Assim se entende a reação de Jesus que buscar pôr em evidência a hipocrisia dos fariseus, a sua falta de retidão. Jesus, porém, percebendo a sua malícia, respondeu: por que me tentais, hipócritas? O Senhor sabe distinguir. A. Uma coisa é aquilo que se diz exteriormente. B. Outra coisa são as intenções escondidas do coração. Na pessoa virtuosa, na pessoa boa, estes dois níveis são iguais, porém, no fariseu não é assim, pois possui uma dupla personalidade, uma real, verdadeira, interior, que neste caso é uma personalidade corrompida, outra exterior, falsa, que o faz parecer santo, bom, cortês e leal, porém essa não é a realidade. 3. O farisaísmo é a tentação de cada pessoa e pode ser uma tentação também para nós. Porque o farisaísmo nasce do orgulho, da vaidade. Ninguém de nós quer ser desprezado, tido em pouca consideração. Por este motivo buscamos sempre esconder nossos defeitos, para que não pensem mal de nós. O farisaísmo consiste em conservar os defeitos e os pecados interiores escondidos no coração, e ao mesmo tempo, fabricar uma aparência exterior de santidade, de homem ou mulher piedosa. Mas se trata somente de um verniz exterior que deixa a malícia interior intacta. 4. Nós devemos nos atentar, porque também nós podemos agir farisaicamente, isto é, falsamente. E isto acontece quando tomamos atitude semelhante à dos fariseus do Evangelho, vivemos uma dupla vida, quando pensamos e cremos uma coisa e praticamos outra. Uma pessoa não pode viver tranquila e serena a menos que viva uma certa unidade. O que aconteceria se um de meus pés quisesse andar numa direção e o outro noutra? Eu seria uma pessoa dividida. Por acaso não existe uma verdadeira divisão quando minha inteligência crê uma coisa e o meu coração ama uma outra contrária? 5. Por isso aos fariseus do Evangelho, nós podemos pôr uma objeção. A. Primeira coisa, eles dizem a Jesus: sabemos que és verdadeiro. Mas, então, por que não creem em Jesus e recebem seus ensinamentos? Mas atenção, isto vale também para nós, também nós dizemos crer em Jesus, então podemos nos fazer a mesma pergunta: por que não pensamos e julgamos como faria Jesus? Por que não chamamos preto o que Jesus chama preto e branco o que Jesus chama branco? Isto é, por que não chamamos pecado ao pecado, e mal tudo aquilo que o Evangelho diz que é mal? B. Segunda coisa. Os fariseus diziam também: sabemos que ensinas o caminho para ir a Deus. Então lhes podemos perguntar: por que, então, não andam pelo caminho que é Jesus? Isto também vale para nós. Todos nós sabemos que Jesus é o único caminho para encontrar a felicidade, a santidade, o único modelo válido para agradar a Deus. Mas, então, por que não vivo como Cristo me ensinou? Por que a minha vida não é um empenho em imitar a Jesus? 6. Cada pessoa tem necessidade de coerência, isto é, de harmonizar aquilo que crê com aquilo que vive. Se não vivemos segundo o que acreditamos, terminaremos crendo e pensando segundo o modo que vivemos. E quando a fé se enfria, isto é um sinal que na nossa vida, talvez, não buscamos cumprir a vontade de Deus, viver os seus mandamentos. 7. Peçamos, portanto, a Nossa Senhora, um coração indiviso, um coração cristão que creia com fé e viva segundo a mesma fé. Que Maria, que teve uma maravilhosa harmonia interior, e viveu segundo a sua fé ardente, nos conceda esta graça. Deus abençoe você.